Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim, amém? E para os que conhecem também, sejam sempre muitos bem-vindos aqui conosco, ok? Bom, eu hoje não deveria fazer nenhum vídeo pelo motivo de ser segunda-feira, né? Domingo é uma bagunça, filho em casa, eles colocam os brinquedinhos no meio da casa, tem bagunça, vai fazendo sujeira, é o dia que a gente normalmente, às vezes, à noite não quer nem cozinhar, arruma um jeito de embrulhar. E então, assim, a gente empurra com a barriga, né? No dia de domingo, às vezes até sábado também, final de semana, família, brincadeiras e tal. Então a casa fica suja, a gente acaba largando para segunda. Então hoje é dia de eu fazer faxina, literalmente falando. E aqui hoje tá frio, aqui agora eu medi no termômetro ali, 14 graus dentro de casa. Então imagina fora, tem vento congelado, não tem sol, não dá para lavar roupa, não dá para pôr nada no sol, não dá para secar nada. Então assim, a gente tem que se transformar para limpar uma casa nessas condições, né? Porque é aquele período que a poeira gruda no chão e na sola do sapato. Aí você vai caminhando, o próprio sapato vai sujando a casa toda. Então, assim, é um grande desafio para mim limpar a casa hoje e nesse período, né, em que tá frio aqui. Então, só para os irmãos entenderem a minha base, partindo de 8h30 da manhã, eu falei, eu vou ler a palavra de Deus, né? Estou lendo o livro de Salmos e vou fazer alguma oração e depois eu vou fazer a limpeza da casa, mas me deparei com 2 salmos aqui, onde eu estou lendo, o 12 e o 13, e pensei em algumas coisas também, algumas reflexões minhas do final de semana, algumas coisas que estão acontecendo, e me lembro da Igreja de Cristo, de muitos e muitos irmãos amados e irmãs queridas que também estão passando, né, por tanto sofrimento, estão passando por angústias. E eu quero hoje, meus irmãos, trazer uma palavra de consolo. É uma palavra, hoje eu posso garantir para vocês, para quem gosta de vídeo curto, vamos tentar acontentar. Esse vídeo não vai ficar grande, tá bom? Vai ficar pequenininho. Acho que no máximo 1 hora de vídeo vai ser o tempo dele. E eu quero trazer hoje uma palavra de consolo, uma palavra de compreensão. Quando a gente compreende que não acontece só conosco, ou não aconteceu só conosco, e quem se encontrou numa situação de sofrimento, né, muito sofrimento, muita luta, talvez lutas até piores e maiores do que as nossas, dentro daquele quadro conseguiu encontrar em Deus a calma. A calma, acho que é a palavra básica para quem está vivendo uma vida de angústia, seja direta que indiretamente, é a chamada calma. É quando alguém fala para você e fala assim, calma, acalma. E eu vejo a Bíblia falando muito, né? Acalma o teu coração. A gente não considera muito essa frase como esse sentido, quando alguém está nervoso, aí a outra vira para ela e fala assim, calma, calma. Você está nervoso, você está ansioso, você está apressado, calma, né? E a Bíblia fala muito essa frase, acalma o teu coração, acalma a tua alma. Então hoje Davi vai trazer para nós, é ele quem vai trazer a palavra para nós, de situações na qual ele se encontrou e que Deus trouxe, deu a ele palavras de consolo em que ele se acalmou o coração. E nós vamos ver também algumas realidades. Salomão, certa vez disse nos seus livros também, nos seus escritos, né? Não tem nada novo debaixo do sol. Meus irmãos, Salomão foi um homem que ele conheceu o extremo da sabedoria de Deus, do bem, da luz, das bênçãos de Deus, do entendimento das coisas de Deus e da vida, porque Deus abriu o entendimento de Salomão quanto à ciência, biologia, arquitetura, engenharia e todo tipo, né, de situação possível que existe debaixo do sol. Salomão construiu muita coisa, cresceu, edificou. E Salomão conheceu mulheres, né? Deus permitiu na vida. Quando eu falo Deus permitiu, no caso de Salomão, mesmo quando ele pecou contra Deus, Deus permitiu no sentido não cortando, não ceifando a vida de Salomão. Então Deus permitiu que ele vivesse a vida que ele viveu. E depois Salomão se arrepende, né?
E ele conheceu também o extremo da parte negra da vida. Ele se envolveu com idolatria, ele se envolveu com bruxaria, autossatanismo, né? Então Salomão, ele viu tudo que um ser humano pudesse ver nessa terra. E a essência, eu diria, Salomão, ele viu a essência das obstinações dos homens, seja de modo positivo que de modo negativo. E Salomão, de tanto que ele viu, e com a sabedoria que Deus deu a ele, a sabedoria que habitou em Salomão, a sabedoria divina, Deus, ele deu uma sabedoria, é como se Deus liberasse, né, o intelectual de Salomão mais do que os dos outros homens. Dizem que Albert Einstein foi o homem mais inteligente do mundo. A ciência apresentou seu Salomão, chamado Albert Einstein. Mas, na realidade, o homem mais inteligente e sábio que teve na Terra foi Salomão. Não se discute quanto a isso. Foi Salomão. E ele, como rei, o rei mais rico que teve e o mais poderoso, o mais sábio dos reis, Salomão teve um império de paz, né? E Salomão, ele chega numa conclusão. Assim, se ele teve um império, eu não posso dizer, porque Salomão, ele não teve um reino de guerra. Ele imperou sobre as terras que Davi, seu pai, conquistou. Mas, digamos assim, o império, né, o reino de Salomão, né, ele nunca... A Bíblia não mostra Salomão fazendo guerra contra outros reis, outros povos. Pelo contrário, a Bíblia conta que os povos vinham até ele, os reis vinham até ele para aprender e pedir conselho. E ele vira no final da vida dele, num certo momento, já na velhice, provavelmente, fala assim: não tem nada novo debaixo do sol. Diz que não tem nada novo. A vida humana, ela é limitada. A vida humana, ela é limitada. Por mais que hoje a gente tenha a tecnologia, ainda assim, não tem nada novo debaixo do sol. Tem um avanço do conhecimento, mas esse conhecimento, na prática, ele não trouxe nada novo. Por quê? Porque nós vamos cair aqui nas palavras de Davi. E vocês vão entender tudo que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero ler o Salmo 12, eu vou ler o Salmo 13, depois eu vou ler alguns pensamentos aqui de Salmo, acho que 11 e 10, mas aí eu vou falando os salmos e vou lendo para vocês. E nós vamos hoje ficar só com salmos, tá bom? Porque hoje nós estamos fazendo só uma reflexão, meus irmãos, para que essa palavra seja palavra de conforto para você. E com o entendimento que essa palavra vai trazer para você, você vai também, talvez, aprender até a se proteger melhor. Porque ontem o Senhor mostrou para mim claramente a necessidade dos muros e dos alicerces bem fundados de uma vida cristã. E eu vou falar para vocês sobre esses muros e alicerces, entenderam? Muros e alicerces. Nós vamos chegar lá. Salmo 12 e Salmo 13 eu vou ler. E vocês vão ver o que Davi relatou nesses salmos. São salmos de Davi. Salmo 12, versículo 1 em diante. Ele começa: salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. E agora eu vou para o Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando, Senhor, o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim, Senhor, e responde-me. Senhor meu Deus,
Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, Davi, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Eu li esses 2 salmos, são pequenininhos, tá vendo? Não deu nem 10 minutos de leitura, mas eu quero puxar aqui algumas observações de realidades. A primeira coisa que ele fala lá no Salmo 12 é pedindo salvação. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Quando ele fala esse salva-nos, Senhor, aqui, ele está literalmente falando: Senhor, tira a gente do meio desse povo hipócrita. Livra. Quando ele fala salva-nos, ele não está salva-me, ele fala salva-nos, Senhor. E aqui então ele está colocando o povo que é de Deus dentro dessa condição que ele se encontra. Já não tem quem seja piedoso. Entre os filhos dos homens, as pessoas também falam com falsidade umas às outras, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Agora vamos pensar. Davi, ele era rei. Davi, ele tinha um monte de gente puxando o saco dele, mas que queria o trono, porque a ideia daquela época era essa: todo mundo queria ser rei, alguém sempre queria o trono do rei. Então a gente vê ali, né, a gente sabe, meus irmãos, que quando uma pessoa é importante no meio de uma certa sociedade, ela é tratada com falsidade pelos outros, com hipocrisia. As pessoas riem para ela, puxam o saco dela, mas no coração elas querem o lugar dela. Ou então elas são amigas dela por interesse. Eu sou amigo daquele moço ali porque ele tem dinheiro, paga tudo para mim. Mas no dia que o moço não tem mais dinheiro, ele já não tem mais amigos. É a típica história, como dizia Salomão: não tem nada novo debaixo do sol. Mas às vezes a gente vive isso na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Às vezes você está ali e você vive a sua vida. Normalmente, você às vezes é como eu, dona de casa, levanta uma segunda-feira preocupada em cuidar da casa, preocupada em liberar as coisas, e de repente você tá na sua casa tranquila, e tem pessoas que pensam mal de você quando te veem, ficam indignadas porque talvez você tenha algo que elas não tenham. Às vezes, meu irmão, você tem um trabalho, você está num determinado cargo no seu trabalho e está aquele lá do lado, o vizinho, né? O vizinho de mesa. E ele olha para você sempre com um sorriso no rosto. Ah, você quer um cafezinho? Vou lá buscar para mim, você quer também? E todo aquele blá, 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 aquela bajulação. Mas no fundo ele olha: mas por que esse cara aqui, eles dão os melhores trabalhos para ele? Mas o que ele faz é o que eu queria fazer, mas eles não me passam tal coisa, só a ele. Por que ele é inteligente? Por que ele é especialista do jeito que ele é naquilo que ele faz? Ah, eu também queria ser. Ah, mãe, como é que tá? Você é bonzinho, né? Gente, nós sabemos como são pessoas assim. Tem dentro da nossa casa, muitas das vezes, tem dentro da nossa família, tem dentro da nossa escola, tem dentro... Gente, vai ter sempre esse tipo de pessoas. E Davi fala que eles não são piedosos, porque são exatamente essas pessoas que muitas das vezes deixam os outros na mão. É um exemplo, a gente sabe disso, sabe? São pessoas que falam com falsidade uns aos outros, principalmente no meio dos ímpios. Aí é que a coisa fede do tudo, porque praticamente todo mundo é falso com todo mundo. E ali, eles são... É uma coisa tão complicada que ao mesmo tempo que eles realmente são amigos uns dos outros, eles são falsos uns com os outros e vivem brigando. Vivem explodindo guerra no meio de muitas famílias. Famílias em que o inimigo vai lançando setas. Essas setas se chamam espíritos territoriais. E a gente precisa, meus irmãos, aprender a identificar todo esse quadro do chamado espírito territorial. Sabe o que é um espírito territorial?
Sabe quando a Bíblia fala assim, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo? Sabe quando a Bíblia fala assim, sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós? A gente precisa entender esses dois princípios. Porque se eu passo a entender esses dois princípios e a identificar o que é o espírito territorial, o que vai acontecer? Eu vou ficar igual Davi aqui. Eu vou ficar triste, eu vou ficar, Senhor, salva-nos do meio desse povo. A gente vai pedir a Deus para nos livrar do meio dos perversos. Mas a gente também entende com o que a gente está lidando. Meus irmãos, a palavra de Deus fala claramente. Ou a pessoa serve à luz, ou ela serve às trevas. Ou a pessoa, ela inclina o coração para Deus, e Deus então passa a ser Senhor e Salvador da vida dela. Ou a pessoa inclina o coração para as concupiscências da sua própria carne, e ela acaba sendo escrava do diabo. A Bíblia fala disso, dos homens que são escravos do diabo. Tem homens que são escravos ao extremo, estão vivendo vidas que você sabe que é tudo demônio. São até possuídas por eles. Mas tem pessoas que elas vivem aparentemente bem, mas o inimigo usa elas o tempo todo, lançando setas nos outros através da vida delas. São pessoas magoadas, são pessoas ressentidas, são pessoas soberbas, orgulhosas. Tem tantos adjetivos para se colocar a cada uma dessas pessoas. São pessoas legalistas, pessoas idólatras. O que é ser legalista? É dar legalidade para o diabo. Então, o que acontece? Uma vez que a pessoa é assim, ele então manda demônios. Porque ele é o príncipe deste mundo. Então, ele é o cabeça dos demônios. Os demônios que hoje operam na terra, eles estão submissos ao principado de Satanás. O dragão, a grande serpente, o diabo Satanás. Então, meus amados, o que acontece? Situações que, igual eu vivo aqui. Eu vivo situações aqui, eu moro no 4º andar de um prédio de família. Então, no primeiro andar tem a minha sogra. No 2º tem a minha cunhada, irmã de meu marido. No 3º não tem ninguém, porque eles foram embora para a Alemanha. Seria o meu cunhado. E depois tenho eu. Graças a Deus eu estou no lugar mais alto, eu estou isolada, tenho um apartamento vago abaixo dos meus pés. Então, assim, eu vejo que Deus, Ele colocou uma situação o mais favorável possível, no sentido, ninguém passa na porta da minha casa quando sai. Eu é que acabo tendo que passar na porta da casa de todo mundo. Então, se eu decido de não sair, ou se eu estou numa situação que eu não preciso sair, eles nem me veem durante o dia. Amém, amém. Mas eu tenho, aqui na Itália, tem muito essa fama de filha menina, filha mulher. Ela fica, mesmo depois de casada, ela é muito bajulada pela mãe. Então eu quero dar um conselho para você que já é uma senhora, mãe de filha mulher, e você bajula muito a sua filha como se ela fosse a sua eterna menininha. E às vezes você fica assim, coitada da minha filha, tem a casa para limpar, filho para cuidar, e tem que cozinhar, tem que fazer tudo. Nossa, hoje ela estava lavando tanta roupa, coitada daqui, coitada dali, coitada, basta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, se você é uma mulher que hoje é vó, e você tem sua filha casada, a primeira coisa que você hoje vai colocar no teu coração é nunca mais chamar tua filha de coitada. Você pode até sentir muito por ela. Você pode encontrar sua filha em situações complicadas. Você pode até falar no teu coração, coitada da minha filha, ela está passando aperto. A gente pode até ver esse quadro. Mas a partir de hoje, evita virar para tua filha e falar, coitada, basta com isso. Minha irmã, se a sua filha se casou, ela não se casou obrigada. Você não expulsou tua filha de casa dizendo que você tem que casar. No Brasil não tem casamento combinado. Pelo menos até onde a gente saiba, pelo menos no nosso meio. Deixa eu respirar que eu tô ficando cansada. Eu tô meio sem falta de ar esses dias. Mas, pelo menos no nosso meio, não tem casamento combinado. Se a sua filha casou, ela sabe por que e com quem ela se casou. Já parte daí. Se ela casou com uma pessoa que gosta de beber, ela sabia que ele era uma pessoa que bebe.
Ela sabia, talvez, que era um elemento, né? Um mau elemento. Então, não vamos tirar do baú a palavra coitada da minha filha. Ela tá com 3 filhos. E ela tem que limpar a casa, ela tem que cozinhar, ela tem que... Gente, todas nós passamos por isso. E não é discurso de falar coitada. É glória a Deus pela vida da minha filha. Ela tem 3 filhos pequenos, ela tem uma casa para cuidar, ela tem uma panela para cozinhar e um marido que chega do trabalho e ela precisa entregar para ele a comida, a roupa lavada, a cama arrumada e tudo mais que ela precisa fazer. A partir de hoje, vamos começar a olhar com esse ponto de vista. Não é mais coitada, tadinha, 3 filhos pequenos, 3 pestinha. Aí começa a amaldiçoar os netos, chamando eles de pestinha, de peste. Basta. Você é pai, seu filho tá aí trabalhando, às vezes ele tá ralando para segurar a onda da família dele, talvez tá com 2, 3, 4 filhos, ou um filho que seja. E você como pai, oh meu Deus, tem que ajudar meu filho, coitado. Ele tá trabalhando, tem que pagar as contas e tal, eu tenho uma condição melhor, coitado do meu filho. Eu vou ajudar ele. Sabe, eu acho que os avós, eles têm um papel muito importante na vida dos seus filhos. Vamos dizer assim, né? Com os netos, com os filhos, com a família. É uma extensão de família. Mas a Bíblia diz que quando ao homem está ordenado casar e deixar a sua casa, e ser da sua mulher e sua mulher dele. E sabe, meus amados, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos pela família, pelos filhos, passaremos, se Deus ainda não voltar para buscar a sua igreja, para ser avós. A vida caminha. Cabe a nós assumir a responsabilidade. Então, começa daí. Você, às vezes, é mãe, você vai lá para casa de sua filha todo dia para ajudar ela a lavar roupa, para ajudar ela a cozinhar, para ajudar ela a guardar um menino que não sei o quê, porque a tadinha é muito serviço. É muito não, minha irmã. Não é muito serviço, não. Você, talvez, criou sua filha e os filhos que você tem todos sozinha, sem sogra, sem mãe aí na sua casa, te enchendo o saco. Então, assim, é claro, tem casos e casos, tem situações e situações. Mas eu digo que o básico, o essencial de uma mulher que se casou é ela se organizar e aprender a levar o barco da casa dela. A mulher sábia edifica o lar. Meus irmãos, presta atenção. Às vezes, você mãe que é sogra, você mesma está atraindo espíritos territoriais para dentro da tua família. Às vezes você é mãe de uma filha ou de um filho e esse tem mais outros 2, 3 irmãos. São 4 filhos. Aí você cisma com um dos 4, porque é o coitado dos 4, dos 3 filhos. Aquele é o coitado. E os outros casam, têm família. Isso acontece muito com mãe que tem filha mulher, né? Porque aí ela acha que ela tem que continuar a crescer a filha e os filhos da filha. Então ela tem que lavar para a filha, cozinhar, limpar a casa da filha, tolerar neto todo dia dentro de casa, crescer os filhos da filha. Aí fica essa murrinha. E a gente vê isso para todo lado. Não é só aqui, não. A gente vê isso para todo lado. Os outros filhos, às vezes são mais, né? Às vezes as noras não tiveram esse tipo de coisa, ou as mães moram longe, eu não sei, por um motivo de força maior, é sempre sogra. Elas veem você com a sua filhinha, tititi. Isso vai gerar ciúme nelas. Isso vai gerar indignação. Sabe o que é indignação, minha irmã? Meu irmão? Indignação é um sentimento de incontentação, inconformidade. É você ver que a coisa ela tem que funcionar de certo modo, mas você vê ela funcionando de um outro completamente diferente e você vê que está errado. E você vendo o erro dos outros, você vai incontentando, você não aceita no teu âmago, na tua alma, aquela situação. E aí você fica indignado. E aí o que Satanás faz? Satanás pega os demônios dele e começa a minar onde tem legalidade para se minar. Então, às vezes, a nora passa na casa da sogra, aí chega na casa da sogra, os filhinhos da filha dela estão lá na casa da sogra. Estão lá brincando, quebrando alguma coisa, mexendo aqui, mexendo ali. Aí a nora vai embora, depois volta de novo, tá lá de novo. Aí vai de manhã, tá lá, de tarde tá lá, de noite tá lá.
Aí chega domingo, a nora fala assim, hoje eu queria comer na casa da minha sogra, tá com ela um pouquinho. Aí, de repente, passa lá, ela vê a filhinha da mãe lá, a filhinha lá com a mamãe o dia inteiro. O genro, os filhos, gato, cachorro, papagaio, tudo ali. Aí a nora chega numa conclusão que ela não tem espaço. Por que eu vou lá? Se eu tô lá, toda vez a cunhada tá lá? Mãe e filha, ou a mãe tá na casa da filha, ou a filha tá na casa da mãe, e é uma coisa só. Meus irmãos, isso acontece por todos os lados, não é só aqui comigo, não. Eu tô expondo esse exemplo porque é o que eu, Ana Paula, vivo na pele aqui. Eu, Ana Paula, vivo isso na minha pele. Na minha pele. E eu vou falar para vocês, o tanto do coitado que a gente refere a um filho A ou um filho B, faz com que aquele filho se sinta uma vítima da vida. São pessoas que têm tudo, porque pai e mãe tá lá ainda, né, limpando a fralda dela, não tira a fralda do filho, continua pondo fralda e chupeta na boca do filho, aí o filho se sente coitado, se sente sozinho, porque essa máxima de cuidados de pai e mãe para com filho já casado grande, faz com que o filho se sinta impotente, incapaz, incompetente. Porque ele está tão acostumado a ter a mãe segurando a água da biqueira, ou o pai segurando também, que ele não consegue crescer, ele não consegue realmente ver o que é a vida. E aí o pau quebra, meus irmãos, porque os anos vão passando, esses filhos vão envelhecendo, os netos vão crescendo viciados, e a avó e o avô, a sogra e o sogro cansam, vão ficando sobrecarregados, vão ficando sem espaço, porque o peso começa a ficar grande, porque filho, se você não corta o fio com ele, a corda, você não estaca a presa com o filho, ele vai achar que eternamente ele é sempre seu filho e pode fazer o que quer e você é obrigado a resolver os problemas dele. Eu brigo muito com meu marido é uma pessoa maravilhosa, meu marido não mede esforço para trabalhar, ele trabalha no frio, no calor, no vento, debaixo da chuva, na neve, no sol rachando, ele trabalha, meus irmãos, meu marido trabalha. Mas o meu marido vira e mexe, tem essa coisa, mãe, sempre com a mãe no meio, sempre a mãe rodeando. Toda hora mãe, tudo mãe daqui, pai dali, mãe daqui, pai dali. Eu já falei com ele várias vezes, mas quando é que você vai tirar a fralda? Hoje, graças a Deus, muito disso acabou. Mas no passado, meus irmãos, era uma coisa horrorosa. Mamãe, vamos todo domingo descendo para comer na casa da mãe. Todo sábado à noite descendo para comer na casa da mãe. E a cada 4, 3, 5 meses tinha guerra. Porque acontecia situações em que eu acabava brigando, porque eles brigavam comigo, explodia uma guerra feia. Resultado, 3, 4 meses sem conversar. Depois voltava tudo de novo. E foi um ciclo de anos assim na minha vida. Enquanto minha vida ficou desse jeito, eu não tive paz dentro da minha casa. E não tinha um casamento de paz, um casamento sereno, um casamento tranquilo. Porque a minha vida era meu marido chegar do trabalho e começar a falar da mãe dele, do pai dele, da irmã dele, da família. Ai, que sua mãe hoje fez isso, que falou isso, que não sei o que disso, que veio cá me comentando isso. E ele ficava nervoso, brigava com a mãe, brigava comigo, brigava. Gente, era um galinheiro. Era um galinheiro. Até que o Senhor entrou no meu coração de modo mais enfático e falou para mim o seguinte: separa. Porque o que é justo, meus irmãos. Outras coisas que a gente vê são pessoas folgadas. Tem gente folgada. É folgada ou folgada? É folgada. Tem gente folgada demais aí fora. Eu vou lembrando das coisas que eu vivo, eu vou julgando isso como exemplo para os irmãos. Sobre o discurso da folga. Na escola de meu filho mais velho, são 14 alunos por classe ali onde ele está estudando, ele está fazendo uma espécie de 5ª série, ok? Aqui é diverso, mas justo para os irmãos entenderem mais ou menos em que ponto meu filho está. Seria uma espécie de 5ª série. Só que essa 5ª série, ela é resumida em 3 anos. Em vez de 5, aqui eles fazem em 3 anos. E eles veem algumas matérias, talvez até de 2º grau. Então, entra alguma coisa de biologia, de célula. Então, assim, eles fazem... É como se eles tivessem resumido uma mistura de 5ª série
com uma base de um científico e faz 3 anos aqui. Depois, quando ele termina esses 3 anos de escola, seria a segunda elementar que eles chamam aqui, aí ele vai para o colégio técnico profissional. Então ele já vai entrar num colégio técnico para aprender uma profissão. Por exemplo, ele vai entrar numa escola de informática, que é toda relacionada com informática, acho que são 5 anos, não sei, não tenho certeza, ainda não me formei, ou 3 ou 5 anos também, e vai fazer um curso técnico. Então ele vai fazer o científico, que é o liceu, que fala aqui na Itália, seria um científico, e dali ele vai para uma faculdade, para uma universidade. É mais ou menos assim que funciona aqui. Conclusão. Veio, na classe onde meu filho está, tem 3 ou 4 mães que se comunicam no grupo WhatsApp. Por exemplo, uma vira e fala assim, qual é o dever de casa para amanhã? Aí uma dessas 3 ou 4, comigo inclusa, porque eu faço parte desse grupo de 3, 4 mães que participam para dar informação, estão sempre disponíveis, dão a página do livro, o para casa, tira foto, se é uma, né? A gente colabora entre si. E o resto não quer nem saber. O resto tá para lá. E desse resto, que não quer nem saber, tem um grupo de um sub-resto ainda pior, que nunca participa, nunca fala, nunca se lamenta. Você nunca vê essas mães. Nem em reunião de pegar boletim de filho na escola você vê essas mulheres. E essas mães, é como se elas não tivessem nem aí, nem para os filhos, nem para as mães que ajudam os filhos. Elas nunca se disponibilizam, elas nunca colaboram, elas nunca participam de nada. É aquela coisa bem rasgada mesmo. Nós não estamos nem aí para vocês, outras mães. Beleza, até aí a gente já entendeu que é assim. Graças a Deus, esse grupinho de 3, 4 mães está bem informado do que tem que fazer. A gente até se inscreve no privado, se é o caso. Nesse grupo aparece uma mãe que nem é da cidade onde eu moro. Ela veio de uma cidade vizinha com filho. Ela acabou de separar do marido, o menino dela. E na escola que ele estava, não sei quais foram os problemas que ela teve ali com o menino. Acho que ele ficou doente, faltou de aula. Sei lá o que arrumou essa mulher. Que o menino dela não sabe nem escrever, não sabe a tabelinha matemática, né? 1 por 1 é 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, esses negócios assim. E não sabe nada de nada. Esse menino, eu pegaria ele e voltava ele para o 3º ano da escolinha menor, inferior a essa que ele está, na outra escola. O menino não sabe nada. E ela simplesmente, olha o que aconteceu. Se eu soubesse, eu não tinha feito isso. Um belo dia, teve um trabalho de grupo de 2. Grupo de 2 é forte, né? De dupla. E o meu filho falou assim, mamãe, chama aquele menino lá, liga pra ele, pergunta se ele não pode vir aqui. Começou a encher meu saco por um bom tempo. Que dia que você manda o fulano vir aqui? Que dia que você manda o fulano vir aqui? Aí apareceu esse caso de ter um trabalho de escola. Eu falei, tá bom, então vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem pra mãe dele pra ver se ela quer que ele venha. Tá. E o meu menino ficou todo alegre. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp pra ela. Expliquei, eu falei, não, porque tem um trabalho aqui de dupla que eles têm que fazer, se você quiser mandar seu menino aqui para eles fazerem junto, que o meu filho tá falando que tem que fazer com ele, quer fazer com ele. O que essa mulher fez? Eu não imaginei, mas olha só pra gente ver como é que a vida é, né? Essa mulher do nada vira pra mim e fala, nossa, que bom, mas eu queria ver com você também, deles não só fazer esse trabalho, mas toda semana eles se reunirem 2 vezes por semana, uma vez na minha casa, na outra também, se quiser, tudo aqui comigo, não sei o quê, e aí na sexta-feira eles iam comer uma pizza e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, peraí, depois a gente conversa. Aí julgamos por uma terça-feira de ela falando, faz o seu menino vir aqui estudar com meu filho, que não sei o que, que eu também quero que meu menino estuda, que ele tá precisando estudar. E foi na terça-feira, ou foi no dia do trabalho, não, foi no dia do trabalho, sei que foi um negócio que eles tinham que fazer o trabalho, e aí fechou que o meu filho tinha que ir na casa dele. Foi um negócio assim, girou a conversa lá. Ela ficou toda alegre. Não, faz o seu menino vir aqui que eles vão fazer aqui. Porque o Gabriel tinha falado que tinha que ir na casa de um amigo. É isso que é a história, porque com muita coisa na minha cabeça. Inclusive, aí nós vamos. Cheguei na casa dessa mulher com meu filho, no horário determinado. Casa muito arrumadinha, muito limpinha, tudo muito certinho. Olhei pra cara dessa mulher e alguma coisa não bateu. Eu olhei pra cara da gente, não fui com a cara dessa mulher. Vocês vão entender por quê.
Mas eu não falei nada, fui simpática, fui gentil, fui educada. Ela já vai sentando, senta aqui, senta aqui. Não, mas nossa, porque meu filho, eu acabei de sair de uma separação e ele tá carente, ele precisa fazer amizade e ele precisa estudar e ele não sei o quê, não sei o quê. E caiu do céu, Gabriel, seu filho, que nossa, que bacana que eles vão estudar junto agora. E eu tô querendo fazer o seguinte, isso ela falando tudo ela, eu só escutando. Eu tô querendo fazer o seguinte, mas seu menino vinha aqui 2 vezes por semana na minha casa para estudar com meu filho, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu falei, peraí, aí não, aí na sexta-feira eles vão também, a gente pode... Não, porque eu moro aqui do lado tem uma pizzaria pequenininha ali na esquina, e eu de casa vou vigiando os dois, a gente deixa os dois lá, não, porque filho que não sai, não estuda, né? Você sabia, né? Que eles têm que ter esse momento de entretenimento, eles têm que sair, eles têm que conhecer a vida, eles têm que crescer e não sei o quê, e eu escutando. Essa mulher falou tanto na minha cabeça, sabe quando você não tem resposta, você fica sem condição de responder uma coisa precisa, coerente para a pessoa, porque ela não te deixa nem pensar de tanto que ela vai falando. A conclusão é que eu fui de acordo com a Fernanda. Então, terça-feira eu deixo meu filho vir, mas na quinta, em vez dele vir na sua casa, o seu vem na minha. Por quê, meus irmãos? Porque eu queria ver com meus olhos como é que é essa história desse menino. Eu queria conhecer, né? E esse negócio da pizza, depois a gente conversa. Sim, mas não tem problema não, que ela já decidindo tudo, nós vamos fazer e resolver, que e tototó. Eu falei, tá bom, depois a gente vê. Aí foi na terça-feira, a primeira semana, meu filho foi direto da escola pra casa dela e tal, e quando chegou na quinta, o menino dela veio pra minha casa. Aí a gente tinha que estudar, não sei se era história ou ciências, e eu comecei, né, a pegar o capítulo do livro e destrinchar, porque eu faço exercício de perguntas. Aí deu mais de 40 perguntas, pus para os dois responder e eu já comecei a prestar atenção que o menino ficava olhando meu filho e o que o meu filho respondia ele copiava. E copiava assim com uma letra terrível. Eu olhando aquela coisa, aí já sentei na mesa, não, o menino, eu vou te ensinar. Aí comecei a conversar e tá. Aí ele já começa, ufa, mas que horas são? Que horas são? Porque queria brincar. Que horas são? Aquilo ali já me deu nervoso, mas eu falei, olha, você tá aqui agora para estudar. Sua mãe disse que você tá precisando estudar, que você não tá muito bem com a escola, e eu com meu filho, a gente estuda durante a semana, a gente não tá aqui para brincar. Aí consegui levar a primeira semana. Na segunda semana, meu filho foi para lá de novo, para casa dela, e aí me manda uma conversa falando que não tinha para casa, que eles fizeram tudo na escola. Eu virei pro meu filho, mas como assim? Você não tem para cá? Então por que você foi para casa dela? Não, a gente fez uns negocinhos lá, eu ajudei o menino com o negócio, depois a gente foi brincar. Eu fiquei calada, falei com a mãe dele, foi estranho. Não, aí ela veio com a conversa, que ela mesmo sentou na mesa com eles, fez eles repetir não sei o quê, e fiquei calada. Chega na quinta que veio aqui o menino, tinha matemática, tinha umas contas pesadas para fazer, e o meu menino, rapidinho fez tudo, conferiu os resultados e ficou a ideia que ele sabia bem a matemática. E esse menino ficou 1h30 só para copiar a primeira das 8 contas que eles tinham que fazer. Aí eu fui explicar para ele a primeira equação e gira daqui, gira dali, ele com aquela murrinha, não quero, não sei nada, eu não sei fazer, mas eu não entendo. Sabe quando você vê que a criança dificulta? Você vê que ela entende, o mínimo do que você fala, ela até entende, mas ela tá tão sem vontade de fazer que ela vai te resistindo falando eu não sei, eu não entendi, eu não sei, eu não entendi, aquela murrinha que te faz perder a paciência. Foi aonde na segunda semana eu percebi, esse menino quer saber de estudar é nada. E aí comecei a ver que ele realmente não sabia nada. Aí nessa história, eu falei para a mãe dele, eu falei, fulano, é isso. E mandei tudo no WhatsApp, um dos áudios ela nem escutou. Mandei um áudio de 9 minutos para ela nem escutou. Escutou meio, mais ou menos, depois, e assim, sabe quando você manda um certo WhatsApp para uma pessoa e aquela pessoa automaticamente tem que te retornar de algum modo aquele WhatsApp. E ela não retornou nada? E quando ela começou a retornar, eram frases vazias, frases assim, eu tô trabalhando agora, depois eu te respondo. Eu fiquei prestando atenção, veja, essa mulher tá fedendo debaixo do meu nariz. Aí, meus irmãos, para resumir a história,
aqui, as professoras na escola do meu filho, elas colocam, na internet, no site da escola, elas colocam os para-casas que tem que se fazer para o dia seguinte, até 3, 4 dias para frente. E é pela internet, a escola deu a senha para as mães terem acesso. Nós temos todo o controle disso tudo aqui que a gente precisa. E beleza. Aí eu falei para ela, eu falei, ô fulana, vai na internet, começa a pegar ali as informações sobre como tá o seu filho e tal. Ah, tá. Aí a primeira resposta dela, ah, tá. Aí eu, beleza. Aí teve a reunião, semana passada teve uma reunião, foi a reunião de entrega de boletim, as professoras conversam com as mães, explicam como é que tá o filho. E aí entra uma mãe numa sala, tem as professoras, elas falam por mãe. Eu cheguei na reunião, a mãe desse menino não estava lá. Aí eu já olhei assim e falei, aquela mãe não tá aqui. E eu fiquei 1h30 ali na escola e durante 1h30 que eu estava lá, ela não estava lá. Depois deve ser que ela foi, eu não sei explicar. Mas eu sei que na hora que eu estava lá, eu não vi ela lá. Beleza. Aí quando eu pego o boletim do meu filho, só nota baixa. 6, 5, 6, em 10. A média é de 5 para cima para não tomar a bomba do tudo, né? Digamos assim, somando de trimestre em trimestre, é uma média. E as notas do meu filho todas baixas. E as professoras todas dizendo, seu filho não faz para casa, seu filho não está estudando, seu filho não... Eu estou aqui falando, ele está brincando com um amigo, ele está brincando com a régua, ele está brincando com o lápis, enfim. Aí veio essa coisa dos para-casas na internet. E aí eu falei com ela, porque aí o pai do meu filho, né, meu marido, quebrou o pau com o menino. Eu também, nós brigamos com meu filho. Como um pai e uma mãe responsável, né? Vamos colocar Gabriel no eixo. Então, o pau quebrou aqui em casa. E eu falei com o Gabriel, falei, a partir de hoje eu vou estudar com você, o que tiver escrito na nuvem lá na internet, você vai fazer e tal. E me prontifiquei a ajudar meu filho. E ali liguei, já mandei a mensagem para essa mulher e já cortei, porque meu marido falou para mim, para o Gabriel, o seguinte, falou, eu não quero meu filho com um menino que não sabe nada. Gabriel, você tem que caminhar com quem sabe mais do que você ou como você. Porque um levando o outro pro buraco, eu não quero. Quando meu marido soltou essa, eu falei, meu Deus, tem razão. Meu menino não pode mais. Não quero saber de Gabriel na casa desse menino, não. Porque eu contei pro meu marido que o menino não sabe fazer nada, né? E que a mãe não parece que se move muito para resolver o problema. Aí meu marido quebrou o pau e falou, não quero saber de você lá na casa desse menino, não. E não sei o quê. Cortamos o assunto, eu já mandei a mensagem para ela, falando que o meu filho estava de castigo, que esse negócio de brincar acabou, porque durante a semana meu filho não vai brincar mais, ele vai estudar a tarde inteira. E aí eu sumi com os videogames, né? Gabriel tinha um videogame aqui, porque a ideia era essa, de 1h até as 4h30 eles estudarem um pouco, depois de brincar. Aconteceu uma vez só na minha casa, meus irmãos, e acabou, porque ela queria, né? Aí eu já falei com ela, falei, olha, não vai ter mais isso, já cortei. E falei, meu filho não vai mais na sua casa, porque o boletim dele é esse aqui, mostrei a foto para ela e tal, pelo WhatsApp. Ela muito mal me respondeu, aí veio falando, mas pelo menos a quinta, meu menino ainda pode ir aí? Eu falei, olha, se ele vier com realmente objetivo de estudar, sem reclamar, sem ficar ufa, pode vir. E demonstrar que ele quer fazer, ok. Porque se ele vir aqui para ficar enchendo o saco, pode desistir. Enfim, meus irmãos, cortei tudo já com ela. Aí ela vem para mim com essa conversa que ela não tem acesso à internet, que o telefone dela tá quebrado, só que o menino também tem telefone. Só que ela já vem enrolando, dizendo que o dela tá quebrado, ela não tem acesso à internet, se eu poderia mandar para ela os para casa todos os dias. Que ainda falou assim, uma simples mensagem de WhatsApp, você não me pode mandar? Meus irmãos, eu como uma cristã, eu falei, meu Deus, não me custa nada bater foto, todo dia eu vou ter que acessar mesmo, pego o meu telefone, bato uma foto e já mando para ela não ter problema. Ela começa, meus irmãos, eu mandei as fotos, aí ela começa, mas o que é isso? O que é aquilo? O que é isso? O que é aquilo? E aí a última é que eu mandei já a foto seguida, até quarta-feira agora, eu tô falando isso é recente, para a casa de hoje, para a casa para terça e para quarta. Mandei um link de YouTube ensinando uma matéria de matemática, eu falei com ela, isso aqui vai ajudar você a ajudar a teu filho a resolver uma página. E assim, meus irmãos, o que eu pude mandar para essa mulher para ajudar, eu tô mandando. Sabe o que tá acontecendo?
do todo o favor que eu tô fazendo para ela, ela nem o muito obrigado até hoje me mandou. A última foi essa que eu fiz no sábado, que eu tirei 3 fotos de segunda, terça e quarta, mandei para ela, ela visualizou, só que ela não virou para dizer assim, Ana, obrigada, sabe? E a sensação que eu tenho é que é como se fosse uma obrigação minha ajudar ela. A sensação que ela tá passando para mim é essa, é como se fosse a minha obrigação de ajudar ela, é como se eu precisasse dela. E eu falei isso aqui com meu marido ontem, eu falei, eu sou boa, eu sou de paz, mas chega uma hora que o saco enche e eu saio fora. E eu não tenho problema em sair fora das pessoas. E vai acontecer. Eu vou fazer mais 1, 2 vezes. Eu vou continuar a mandar para casa, vou segurar essa semana. Se essa mulher continuar nessa mal vontade de falta de educação comigo, essa falta de gratidão, eu vou cortar com ela. Já na quinta-feira o filho dela vem aqui, vai ser pesado, porque tá sendo pesado todo dia os estudos aqui em casa. Mínimo 2, 3 horas direto estudando. E coisa por coisa, destrinchando tudo. Se o filho dela, eu perceber que ele não quer saber de nada, eu já ligo para ela, já mando uma mensagem, olha, fulana, foi a última vez que seu filho veio, porque ele não quer estudar e ele vai atrapalhar a mim com meu filho aqui. Eu não tenho tempo para perder com quem não quer estudar. Tchau, pum. Vocês estão entendendo? Mas o que eu quero falar com tudo isso aqui? É que tem pessoas que elas estão precisando de certo auxílio, de certa ajuda, e elas se colocam na posição de nariz em pé, sabe? Desaforadas, folgadas e mal educadas. E elas encontram uma pessoa disponível que ajuda elas, em vez de dar valor e de cuidar daquilo, o que elas fazem? Elas não dão o menor valor, te tratam tipo assim, como se você que precisasse delas. Sabe? Gente folgada, gente. Então, eu vejo um outro exemplo. A minha irmã tá passando um problema sério lá no lote onde ela mora. E a coisa tá na mão das advogadas. E agora as advogadas, num problema novo que apareceu, tem um muro que tá para cair, junto com a parede da casa da minha irmã, tá trincando. E a vizinha do lado tá alegando que a parede da minha irmã que tá empurrando o muro dela. Só que o muro dela tá na ribanceira, né? Fizeram o muro de arrimo, fecharam tudo, mas o terreno é um terreno muito complicado. E a probabilidade do muro dela que tá puxando a parede da minha irmã é existente, não sei. Aí veio um outro vizinho, fez uma construção lá, abalou o terreno todo, deu problema na casa de todo mundo, os vizinhos, né, e tal. E basta. Aí as advogadas viram para minha irmã e falam assim, olha, você tem que achar o nome da construtora que fez a tal obra, que danificou todos os vizinhos, e você tem que chamar a Defesa Civil na tua casa para eles fazerem uma vistoria na tua casa. Você tem que fazer essas 2 coisas. Agora, minha irmã, como é uma pessoa que trabalha muito e corre muito e não tem mais tempo para nada, ela não está conseguindo encontrar um vizinho que teve problema com a construtora e parece que ele tentou brigar com ela só para saber o nome da construtora. E ela disse que foi lá 3 vezes e não encontra o vizinho na casa. E a Defesa Civil virou para mim ontem e falou, não, mas eles vêm na hora que eles querem na minha casa. E se eu estiver trabalhando? Como é que eu faço? Meu marido estiver trabalhando? Eles vêm de surpresa. Aí eu conversei melhor com ela, falei, olha, minha irmã, deixa eu te dizer um negócio. Eu acredito que a Defesa Civil, se você liga para eles, pedindo a eles para fazer uma vistoria na sua casa, eles não vão vir no dia que eles cismarem, sem avisar, sem dar um telefonema, sem nada. Porque a maioria das pessoas trabalham. Não tem sentido que eles que estão trabalhando vão na casa de alguém assim de supapão, chegar lá, você não tá, nós vamos embora? Com certeza eles devem ligar para você e falar, olha, amanhã, na parte da manhã a gente vem. Ou então amanhã na parte da tarde a gente vem. Ou talvez te dê até um horário mais certo, ou amanhã 10 horas da manhã a gente vem. Né? Se você que chamou, eles devem entrar em contato com você, ou então deve já ficar marcado ali na hora que você liga. Talvez a própria secretária fale, olha, nós vamos fazer dia tal, hora tal, a vistoria. Então eu não creio que é do jeito que você está falando. Não, mas é. Eu falei, mas você ligou pra lá? Não, mas eu sei que é assim, mas você ligou pra lá? Você marcou com eles? Eles falaram isso pra você da boca? Não. Eu falei, então como é que você sabe que é assim? E quanto ao vizinho, né? Mas eu fui 3 vezes lá, ele nunca tá em casa. Eu falei, mas 3 vezes.
Você tem que ir lá de domingo, você tem que ir lá sábado, você vai de manhã, de tarde, de noite, você deixa uma carta, você tenta o número do telefone. Tudo que eu falei pra ela, ela resistiu falando, não, mas não tem jeito, não tem. Eu falei, peraí, deixa eu te falar um negócio, eu vou te explicar um negócio. Eu tô resumindo todas as histórias, porque senão aqui a gente ia ficar até amanhã. Mas eu falei com ela, falei assim, deixa eu te falar um negócio. Deus está no comando da nossa vida, minha irmã. No teu caso, apareceu as advogadas para ajudar você. Tudo que as advogadas te pedirem, você precisa arrumar e entregar para elas. Não sei como você vai fazer, mas você vai ter que se virar e achar. Mesmo que não dê certo e você não ache, pelo menos você foi atrás para procurar. Se você não achar nada, pelo menos você foi lá e procurou. Agora, se você for empurrando com a barriga, deixando para depois e não conseguir a solução, um amanhã, a pessoa a qual as suas advogadas estão te defendendo pode se virar contra você, se voltar contra você exatamente com aquele problema que você transcurou. Porque você não vai ter nada em mãos e a pessoa vai estar cheia de acusações contra você. Isso foi uma coisa que Deus mostrou para mim. Eu contei 3 histórias aqui pessoais. Contei a história da escola, contei a história aí da sogra, as cunhadas, os cunhados, os filhos, coitados daqui, coitados dali. E contei um pouco aquilo que a minha irmã está passando e o que as advogadas pediram para ela. Por que eu estou falando essas 3 histórias? Porque, meus irmãos, Davi, ele fala aqui, ó. Salva no Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Ninguém quer saber de ninguém. Desaparecem os fiéis. Porque quem é fiel, com o tempo, vai lá, deixando de ser fiel. Entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Agora você vê Davi lá no finalzinho do Salmo 13 falando o seguinte. Quanto a mim, versículos 5 e 6. Quanto a mim, confio na tua graça. Aí ele fala aqui da graça de Deus, que a gente conversou no vídeo passado. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Meus irmãos, uma das formas de Deus fazer bem a nós é nos dando sabedoria, sabia? Deus, Ele nos dá sabedoria, meus irmãos. Ele nos dá entendimento para saber caminhar nesse mundo que jaz no maligno. Uma dessas coisas é os tais dos espíritos territoriais. Eu falei da minha situação de vida aqui onde eu moro. E eu citei exemplos de que você, como nora, chega num ponto que você vai na casa da sogra, num dia de domingo, você fala, hoje eu passo lá para quem sabe almoçar com ela. Aí tá o cachorro da cunhada, tá o filho da cunhada, tá a própria cunhada, sempre ali. Toda hora que você tenta se aproximar da sogra, a cunhada, ou o filho, ou a filha, ou um dos animais está ali. Então você não consegue ligar um relacionamento, né? Sogra e nora. Isso é o meu caso. Você não consegue estender isso porque tá tão possuída a situação, tá tão demarcado o território que eu não consigo chegar lá, praticamente. Hoje, a minha convivência com a minha sogra está restrita a pequenas visitas de 10, 15 minutos, se muito. Mesmo assim, em certos horários que a minha cunhada com certeza não está lá porque ela está saindo, levando a filha para a escolinha de balé ou fazendo alguma coisa, aí eu sei que posso passar ali, tenho que passar porque eu estou chegando da escola com meus meninos, é a hora que eu posso passar. Senão, meus irmãos, não tem jeito, não adianta. Agora mesmo, se eu descer na casa da sogra, eu acho que ela nem está lá, deve estar na casa da filha dela. Ou então a filha dela está na casa dela. E elas estão ali naquele conchavo ali e se arrumando para ficar junto, porque almoça lá todo dia. Então é espírito territorial. Isso é espírito territorial. Às vezes é no seu emprego. Você tem sempre aquela pessoa te rodeando. Quando você vê um ímpio rodeando muito a sua vida, não você próprio dito diretamente, mas a sua vida, tudo que você vai fazer, você tem a participação de tal ímpio. Ele está sempre por perto. Ou então algo dele está sempre ali por perto. Você está numa escola, numa faculdade. Aí o professor dá um trabalho de grupo. Aí você fala, eu gostaria de fazer o grupo com a pessoa A, B e C. Aí você vai até a A, B e C. Aí o ímpio, ele já entrou antes de você.
e já demarcou o território, conversando com ou um ou com todos aqueles ABC membros, e já combinou ele. Aí quando você chega, o grupo já está fechado. Ah, não, fulano já veio cá, a gente já vai fazer com fulano. Ou então você vai pedir o caderno emprestado para uma pessoa, aí a pessoa vira para você e fala assim, ah, não, eu emprestei para fulano. Ou então você vai até a professora, né, o professor, para pedir um assunto para você fazer sobre. Aí você, coincidentemente, o professor virou, ah, mas o fulano já está fazendo esse assunto. Aí você vai pegar o ônibus para ir embora para casa. Quando você fala, eu vou sentar naquele lugar. Quando você chega lá, o fulano já está sentado. Parece que é de propósito. Na prática, são tantas coincidências que aquele ímpio ou ímpios, porque às vezes é mais de uma pessoa, às vezes são membros de uma família inteira, ou então são grupos de pessoas ímpias inteiras, vai ter sempre um ou outro no meio do teu caminho. Às vezes você vai visitar um parente, a sogra ou a tua mãe, aí você chega lá, o cachorro da tua cunhada tá lá. Aí começa a latir para você, começa a te encher o saco, que você perde a paciência e vai embora, porque é atormentada a causa. Às vezes você quer pôr seu filho numa escolinha, a mãe ímpia já foi lá e já pôs o filho dela, aí a diretora falou, você não tem vaga, você vai ter que pôr na outra escola. Meus irmãos, eu poderia citar exemplos infinitos de espíritos territoriais agindo no nosso meio para minar a nossa comunhão com Deus. Essa mãe mesmo, folgada, ela está sendo usada, de certo modo, por um espírito territorial. Porque a primeira coisa que ela quis fazer é que meu filho ficasse na casa dela. O lugar que menos meu filho tem que estar é na casa dela. Porque eu já entendi que o negócio ali está mais de para lá do que para cá. Eu já tirei. Aí o que ela fez? Ela pôs o filho dela na minha casa. Aí eu falo, bom, mas enquanto está debaixo do meu nariz, eu tenho controle da situação. Mas aí para me amarrar, o que ela fala? Você me manda para casa todo dia que eu estou com o meu telefone quebrado, eu não tenho acesso? Quer dizer, o espírito territorial, ele vai sempre tentar ter você de algum modo. Ele vai sempre tentar ter alguma coisa de você. Ele sempre vai estar presente em torno de você. Onde aquela palavra de Deus fala que o leão, que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, procurando uma brecha para poder encontrar. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. É onde muitas pessoas têm seus projetos de trabalho roubados. Seus sonhos são levados embora por outras pessoas. Suas ideias são levadas, copiadas por outras pessoas. Às vezes aquele moço que você queria casar com ele, a sua melhor amiga levou para ela. Meus irmãos, tudo que tem ímpio e mina na tua vida está sendo regido por algum tipo de espírito territorial. Quando a gente enxerga isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o que a palavra de Deus diz, que a gente fica longe dos escarnecedores. Tem um salmo aqui que Davi fala sobre isso. Ele fala que ele fica longe dos escarnecedores, que ele não quer saber de estar perto desse tipo de pessoa. Ele se mantém à distância. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não dá ideia para quem fala mentira. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar pessoas ímpias na nossa vida a nível íntimo, a nível pessoal. Eu cumprimento todo mundo aqui de onde eu moro. Às vezes eu vou até fazer visita a um ou outro, porque precisa, né? São muitas senhoras, 70 anos de idade, viúva e tal. Então eu vou até fazer visita. Mas eu vou lá, faço a visita e acabou. Sumo, elas não me veem mais. É uma coisa que eu já disse, porta da minha casa não está aberta para todo mundo. Não que eu sou mal educada e falo descaradamente para as pessoas, ninguém vem na minha casa, eu não quero saber de ninguém na minha casa. Não, mas é a minha atitude que reflete o que eu não quero que façam comigo. Eu não estou enfiada na casa de ninguém, meus irmãos.
Você não vai ver a Ana Paula enfiada na casa de sogra, na casa de cunhada, na casa de vizinho, na casa de amiga. Eu não tenho isso aqui. E agradeço a Deus por não ter. Porque se eu tivesse que ter, teria que ser com uma irmã em Cristo. Porque luz e luz vai de acordo, mas luz e treva não vão de acordo. Dá um contraste muito grande. Alguém sai perdendo. Ou ganhando, né? Porque se a luz está no meio das trevas, quem sabe alguém que está nas trevas vê a luz e vem para o caminho da luz. Mas, pelas experiências que todos nós temos, a gente vê que a coisa é mais complicada do que se parece. Então, meus irmãos, a primeira coisa, a gente entender. Eu preciso fechar todas as brechas. Eu preciso ter o meu muro resistente. A Bíblia fala: bendito é aquele que construiu a sua casa na rocha. Vem o vento, vem a tempestade e não abala. Mas agora pensa comigo. Imagina que você constrói a casa numa rocha. Faz fundamentos extremamente resistentes, uma casa muito boa. E você então entra dentro da sua casinha e vem uma simples chuva, você fica tranquilo. Mas aí de repente vem uma tempestade pesada, 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 pesada. Que você sente o vento passando pelas gretas da janela e faz aqui acontece, vira e mexe, acontece isso aqui onde eu moro. Quando tem ventania, a casa fica assoviando. Você sabe que a tua casa é resistente. Você sabe, a casa não vai cair. Eu tenho certeza, a casa minha está resistente. Mas tem hora, meus irmãos, que você sente o teu coração atormentado pela tempestade que está tendo lá fora. Porque, querendo ou não, você sabe que você está na tua casa sobre a rocha, mas a tempestade está em torno. E tudo que é tormento, tudo que é mal, tudo que é treva, tudo que é injusto, o nosso coração abomina. É onde a gente se encontra como Ló, quando vivia lá dentro de Sodoma. A Bíblia fala, não me lembro aonde, depois você procura como para casa, que o espírito ou a alma de Ló, se angustiava dentro de Sodoma. Por quê? Porque ele via tanta coisa errada o tempo todo. Ele via maldade, via coisa errada. E agora eu quero mostrar para vocês um outro salmo aqui, algumas partes que eu grifei no Salmo 10, que ele vai falar, ele vai falar aqui do ímpio. Ele vai falar do ímpio. E aqui você vai ver se isso aqui tudo não descreve muitas coisas do nosso dia a dia. Eu vou ler o Salmo 10 também. E vou ler o 11. Oração pedindo justiça. Davi então começa a pedir justiça a Deus. E ele começa: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas cidades que armaram. Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. Aí ele continua aqui no versículo 3, pois o perverso se gloria na sua própria cobiça. O avarento é gente que quer dinheiro, né? Maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga tudo o que ele pensa. Presta atenção na profundidade do versículo 4 do Salmo 10. Em sua soberba, o perverso não investiga tudo que ele pensa. Quer dizer, eles se sentem tão grandes que eles não investigam o que eles mesmos pensam. Então, eles não conseguem ver que estão pensando um bando de besteira. É um abismo chamando outro abismo na vida dessas pessoas. É que Deus não existe. Para os perversos, Deus não existe. O Deus da justiça, o Deus da bondade, o Deus da... não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. É onde a gente vê muitos perversos prosperando. Olha aí os senhores do mundo. Retém 80%, né, da riqueza do mundo. É um negócio assim. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Gente, o soberbo, o arrogante, o perverso, ele se sente sempre por cima da chamada carne seca, carne podre, né? Pois lá no seu íntimo diz, jamais serei abalado. Olha o perverso como ele fala com ele mesmo. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Ele acha que ele vai vencer sempre. A sua boca está cheia de maldição.
enganos e opressão. Será que vocês não estão lembrando de pessoas em torno de vocês assim? A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias. Trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Eles gostam de perseguir os pequenininhos, né? Quem é menor do que eles em força, condição econômica, intelectual, profissional. Um perverso, vocês vão ver que eles têm uma fúria em destruir a sua vida ou a vida de alguém que vocês conhecem. Ele se põe de emboscada, por isso que a gente tem que se armar, fechar as brechas, porque o perverso se põe de emboscada. O diabo, ele usa os perversos, os ímpios, para estarem minando as nossas vidas. E ele se põe de emboscada, quer dizer, eles estão sempre por perto, de modo traiçoeiro, meus irmãos. Eu já passei na pele isso aqui por tantos anos, eu sei o que eu estou falando. Como leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e o arrasta com a sua rede, abaixa-se, rasteja nas suas garras, caem os necessitados. Nas suas garras caem os necessitados, é onde muitos pedem ajuda, né? Aí eles vão e ajudam e cobram 10 vezes mais caro. Gente, todos nós conhecemos pessoas assim. Você pede um favor para a pessoa, ela faz com um sorriso no rosto, olha lá a falsidade, né? Não, eu ajudo você, te ajudo, por que não? Mas depois vem a conta, eles mandam a conta para você. São pessoas que eles não fazem nada de graça para ninguém. Diz ele, o perverso no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca mais verá isto. Aí Davi vira para Deus e fala assim, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Aí você vê Davi indignado pelos que sofrem. É o caso da igreja. A igreja, ela sofre por outros. Se você que está aí comigo ouvindo está com a vida boa, às vezes você está com tudo certinho, mas você tem o teu coração apertado. Por quê? Porque você sofre pelos nossos irmãos em Cristo que estão sofrendo. Injustiça, perseguição, opressão e etc. 14:10. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão, quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade até que se descubras de todo. Ó Senhor, o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar o terror. Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Salmo 11, no Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Presta atenção, meus irmãos, uma das coisas que a gente tem que estar sempre atento é exatamente isso que Davi está falando no versículo 2 do Salmo de número 11. Ele fala o seguinte, ó, porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. É uma pequena ofensa escrita no Facebook. Pode ser uma flecha. É um sorriso na parte da manhã, uma palavrinha dita meio torta, e já na hora do almoço, vontade de brigar. As pessoas ímpias, elas querem sempre brigar, elas querem sempre arrumar confusão com você. De algum modo, eles vão querer arrumar briga com você. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Olha o que Deus fala aqui. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que a gente tem que se firmar em Cristo.
E eu só consigo estar firme em Cristo se eu me firmar na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Eu agora peguei uma mania. Eu vejo que no YouTube não tem muita coisa boa para ouvir, porque a gente já ouviu tudo e hoje só se fala de desgraça, de problema. É só jornalismo no YouTube, né? Praticamente a gente só tá vendo isso. E documentários de conspiração e etc. Mas uma palavra, né? A gente tá achando dificuldade. Mas então eu falei, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar o fone no ouvido e vou ouvir a Bíblia. Eu tô lendo os Salmos e estou ouvindo os Salmos ao mesmo tempo. Ontem era uma boa parte da tarde aqui, eu estava limpando cozinha, pondo roupa para lavar, fazendo alguns servicinhos básicos, que básico não tem nada, porque essa brincadeira levou mais de 2 horas para liberar. Eu botei o Salmo nos ouvidos e fui ouvindo Cid Moreira lá falando do Salmo. Sabe, e quantas vezes a gente esvaga um pouco com a cabeça, porque a casa com outras pessoas, a gente pensando nas tarefas, mas de tanto em tanto eu prestava atenção numa frase que ele falava da Bíblia e aquilo entrava no meu coração. Meus irmãos, vai reforçando a carcaça e os fundamentos como uma árvore vão penetrando com suas raízes em Cristo. Nós temos que ser como árvores com raízes profundas em Cristo. Porque aí o vento vem o inimigo, mas não abala a nossa casa e não entra pela brecha. Porque às vezes o fundamento está bem reforçado, mas as brechas estão abertas e o Satanás ele entra do mesmo jeito e te turba o coração. Então a gente precisa ter a estrutura boa e ter entendimento para se desviar do mal. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas se coloque completamente diante da vontade de Deus. Porque aí Deus ele te guarda, ele é que guarda. Como Davi dizia, me esconderei no esconderijo do Altíssimo, né? Um negócio assim. Olha só, ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Porque é isso que Satanás quer fazer conosco. Se ele entra pelas brechas, aos poucos, ele vai chegar nos fundamentos e vai destruir. É por isso que a gente tem que lembrar aquele momento que Cristo diz assim: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Aí você me pergunta, por que então que me acontece tudo isso? Por que o inimigo me rodeia tanto? Porque você está sendo colocado à prova por Deus. Meus irmãos, aquilo que não te derruba te faz mais forte. Se não tivessem as intempéries da vida, como que uma pessoa ia saber que a casa dela é forte? Eu posso construir a minha casa na rocha, mas se nunca cair nenhum vento, nem uma chuva, nem um sol forte, tiver sempre primavera eterna, como é que eu vou saber que a minha casa é resistente? Tem que vir a aprovação para eu ter certeza que a minha casa realmente segura o tranco. E quanto mais aquilo ali te bate, mais a carcaça fica dura, porque mais você procura refúgio no esconderijo do Altíssimo e sabedoria no Senhor. Mas ele abomina o que ama a violência. Olha, gente, a Bíblia é muito clara. Está dizendo que Deus, ele abomina o que ama a violência, não a violência. Deus, ele abomina a própria pessoa que ama a violência. E aqui a violência não é só física, é a mental, é a opressão, os espíritos territoriais usando essas pessoas. E Deus ele vai abominando essas coisas aqui. Aquele que o coração ama fazer mal ao próximo, Deus abomina essas pessoas. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles, ao juízo vindo. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Enfim, meus irmãos, hoje o que eu quis dizer foi um pouquinho dessas coisas. Eu achei necessário bater esse papinho com os irmãos, primeiro porque eu estou passando muita prova esses dias. É uma coisa muito interior, sabe? Chega a ser uma coisa interior que a gente vai vivendo. Chega uma hora que você entende que a coisa é mais interior do que exterior. Mas eu estou passando uma prova, não esses dias, por esse tempo todo. Pensei que eu ia
ter paz sobre essas coisas, mas eu vejo que ainda está aí. É uma guerra fria, é uma coisa silenciosa, é uma coisa que se eu não vigio, eu vou ser pega nas espreiteiras, né, da minha vida. E enquanto isso eu estou procurando fundar minha vida cada dia mais no Senhor e clamando a justiça e o favor do Senhor na minha vida. E o meu coração fica angustiado, porque eu vou vendo as coisas erradas, as pessoas fazendo as coisas erradas de todo modo, e elas não param. Você pensa, mas quem sabe a pessoa mudou, e você tenta entender, e ali vem à tona que ela não mudou foi nada, ela está piorando, ela continua falando que não deve, pelos cotovelos, né? Então você vai ficando com a alma angustiada, porque você fala, poxa meu Deus, não é justo que seja assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, meus irmãos, eu tenho passado isso, eu tenho conversado com muitos irmãos que também estão passando as suas aflições, mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que Davi também passou. Se você ler os salmos de Davi, você vai ver esse homem angustiado o tempo todo, num primeiro momento. Davi, ele vivia rodeado de cães gulosos, de lobos, de leões, de bichos do mato, querendo acabar com a vida dele. E Davi, ele transforma essa vida nos salmos, e você então começa a se identificar que não é só você que é oprimido, perseguido, mas você precisa entender que são os espíritos territoriais. Uma coisa que eu dei de exemplo para minha irmã, que vive isso de modo muito sério, e eu também tenho feito, às vezes eu estou descendo para a casa da minha sogra, tem uma escada, e ali eu já vou descendo falando baixinho, meu Deus, eu repreendo todo espírito territorial agora, em nome de Jesus. Eu vou repreendendo, Senhor. Vai botando fogo no meu caminho, Senhor. Vai limpando o que não presta. Vai me dando livramento, vai me dando graça, vai me dando livramento, vai me dando graça. E aí quando eu chego na casa da minha sogra, eu calo a boca, né? E acredito que Deus é comigo. A Bíblia diz sempre em Salmos que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. Tem um anjo para cada um de um justo. Cada ser humano de Deus que é justo, a Bíblia diz que tem um anjo de Deus que o guarda. São os anjos do Senhor. São servos do Senhor que nos guardam. Então, por que Deus ia pôr um anjo ao nosso redor? Porque Deus sabe que tem demônio para tudo quanto é lado. E o anjo do Senhor, eles nos guardam. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente vai somente passar no meio do vale da sombra e da morte. É forte, né? A gente vai somente passar. É simples. A gente só vai passar num lugar chamado vale da sombra e da morte. Mas nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor é conosco. Minha querida que está aí do outro lado, meu irmão querido também, eu sei que não é fácil. Ouvir é fácil, viver na prática é uma outra conversa, mas eu falo para vocês de quem está vivendo diretamente na pele, e assim eu já vou encerrar esse vídeo, eu quero fechar ele com 1h20 no máximo. Mas eu falo para você que o conhecimento das coisas de Deus nos dá muito mais segurança para passar por esse mundo, lembrando que nós não pertencemos a esse mundo. E o Senhor, ele vai nos livrar. Vai chegar um dia, vai chegar uma hora que o teu coração, que o meu coração será consolado pelo Senhor. E um dos maiores consolos que ele dá para nós é que nós nunca mais haveremos nada do que fazer com ímpio. Chegará um dia em que não existirá mais pessoas ímpias sendo usadas pelo diabo para nos oprimir e atormentar a vida, complicar a vida. Então, 2 conselhos que eu te dou para encerrar. Leia a Bíblia todos os dias, pelo menos 10 minutos. Mas não é hoje eu leio uma coisa, amanhã outra. Não. Escolhe um livro e pega ele do início até o final. A Bíblia, ela é um quebra-cabeça que você só vai conseguir montá-lo se você ler de Gênesis até Apocalipse. Todo cristão que presta tem que ter lido a Bíblia pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida você tem que pegar a sequência do livro de Gênesis até o Apocalipse. Porque a noiva suspira pelo noivo. E tudo que diz respeito a Deus a gente quer ler, a gente quer entender, a gente tem sede de Deus. Então se você quiser um belo copo d'água, eu não digo que a Bíblia é um copo d'água, é um tacho cheio d'água. É um tanque de água. Se você ler ele inteiro, aquilo ali o próprio Espírito Santo já vai te capacitar. É a primeira camada sendo bem estabelecida no teu coração.
Depois você continua eternamente, até o dia que o Senhor levar à igreja. Continua lendo a Bíblia. Não para de ler a Bíblia. Os teus olhos são o espelho da alma. Então, volta-te o olho para a palavra de Deus e enche o teu olho desse alimento. A boca fala daquilo que o coração está cheio, e o coração se alimenta pelo que ele vê, pelo que ele ouve. Ouve mais de Deus do que mais do mundo. Primeira coisa, você vai estar trazendo reforço para o fundamento que é Cristo. E a segunda coisa, toda vez que você sair de casa, você já vai repreendendo os espíritos territoriais. E evita estar em situações em que você se coloca no meio da ação dos espíritos dos territoriais e dos ímpios. Porque o próprio ímpio tem prazer na maldade, está falando aqui. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas não adianta eu ficar no meio de gente ruim. Não adianta eu estar muito tempo com gente que está errada, gente que não está com a mente em Deus. Ficar com gente fofoqueira, ficar com gente que critica todo mundo, ficar com gente que fica pendurado em alguém. Corre desse tipo de gente. Corre. Não fique perto de gente que está mamando em alguém. Se você é igual eu, é casada, mora perto de sogra, mora perto de cunhados, fica na tua casa, minha irmã. Cuida da tua vida, cuida das tuas coisas. Se você é mãe ou pai, seus filhos estão casados, cuida deles com todo o amor, mas deixa eles crescerem nas responsabilidades do dia a dia como você teve que crescer. Porque você vai estar abençoando o teu filho, deixando ele passar um pouco de aperto. Porque é no meio do aperto que ele vai crescer, ele vai aprender a dar valor a certas coisas. Se teu filho, tua filha tem tudo muito fácil, porque você está sempre ali fazendo por eles, eles não vão conseguir sobreviver quando você já não mais estiver aqui. A vida tem que ter sua dificuldade, porque é no meio da dificuldade que a gente cresce. Amém? Sogras, tratem com respeito as suas noras. Eu sei que tem muita sogra aqui me ouvindo. Trata com respeito, com dignidade. Ore a Deus para que Deus salve a vida da tua nora, do teu genro. São pessoas que vieram de outras famílias, às vezes de famílias ímpias. Ore pela salvação, minhas irmãs, meus irmãos. Ore pela salvação das vossas famílias. A nossa luta, nesse caso, é com Deus. É quando a gente apresenta o nome dessas pessoas diante de Deus todos os dias. E a gente clama e clama e clama ao Senhor que tenha misericórdia delas e as salve. Ore a Deus pelos próximos, ore a Deus pelos irmãos, ore a Deus pela igreja. Faça a tua parte, minha irmã, e fuja do mal, fuja da presença do maligno. Procure te acontentar com aquilo que você tem nas tuas mãos, você que está numa escola. Sabe, quem está dentro de escola tem que ser autossuficiente nos dias de hoje. Porque se capta que você precisa fazer um trabalho de escola com determinada pessoa, com determinado grupo, e aquilo ali não dá certo por motivos de força maior, você tem gabarito para fazer sozinho. Porque no final quem está na escola precisa passar sozinho. É você quem vai fazer o teste escolar. Não dependa das pessoas. Eu sei que talvez alguém diga, poxa vida, mas a gente tem que viver em comunidade, a gente tem que abençoar o próximo, sim. Mas no que diz respeito à tua vida, à tua vitória, às tuas conquistas, à tua própria salvação, você tem que ser autossuficiente. Eu, Ana Paula, eu não preciso de um pastor para me ensinar a palavra de Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para me ensinar a palavra. Eu preciso de uma Bíblia, de uma mesa, de uma cadeira, de um óculos. E basta. Eu não preciso, meus irmãos, de pagar uma escola particular para o meu filho. Porque eu me viro, eu aprendo para ensinar ele. E eu ensino ele o caminho para um amanhã ele saber como estudar sozinho. Nós temos que sim, nesse mundo que jaz no maligno, saber sobreviver. Seus filhos têm que saber sobreviver, têm que saber o que é cozinhar um arroz, um feijão, o que é limpar uma casa, o que é se vestir sozinho, o que é cuidar de uma ferida. Às vezes o filho machuca, você já vem, oh meu Deus do céu, machucou, tadinho, aí vai, bota esparadrapo, faz aquela bagunça. Tem coisa que a gente larga pra lá.
Ontem os dois meus começaram a brigar ali na sala. Brigaram várias vezes, mas em um dos momentos eles estavam brigando, por besteira. Normalmente eu iria entrar no meio, mas eu falei, não, deixa eles resolverem entre eles. Quando chegou no máximo da coisa, depois de um dia inteiro, aí eu entrei no meio e cortei a bagunça. Mas durante um tempo eles tiveram que afrontar um ao outro. Sabe, a gente tem que pedir de Deus sabedoria. Eu vou dizer um negócio para vocês e eu vou fechar o vídeo. A gente nunca vai ser totalmente acontentado. A gente nunca vai ser 100% eficiente. A gente nunca vai conseguir fazer sempre o melhor de tudo, em tudo. Mas uma coisa Deus tem me ensinado. O importante é que eu faça todo dia a minha parte. Ainda que não seja o meu excelente, ainda que não seja o meu melhor, eu tenho que aprender todo dia a fazer o que eu preciso fazer. E crer que Deus é poderoso para cuidar de mim no resto. Porque, amado, a gente pode até fugir do mal, da presença do mal. Mas se Deus não nos livrar, no final de tudo, se Deus não fechar o trabalho, é em vão o nosso trabalho. Então a gente precisa crer que Deus é aquele que protege. Como dizia Davi, o Senhor me faz muito bem. Deus, ele faz só bem para nós. Então confiemos no Senhor. Façamos a nossa parte. Eu aproveito para dizer, se você que está me ouvindo está com causa de alguma coisa na justiça, tem alguma coisa sua na justiça, tudo que teu advogado te pedir, você providencie. Às vezes pode parecer uma grande besteira. Lembre que Deus, ele usa as pessoas para abençoarem a nossa vida, assim como ele fez com José no Egito. 2 homens tiveram um sonho, o copeiro e o padeiro. José interpretou o sonho dos dois, um ia morrer, o outro ia viver. Aquele que ia viver, o José falou, olha, lembra-te de mim quando você estiver lá com o faraó, né? A ideia de José é que acho que foi o copeiro que escapou, né? Assim que você escapasse, ia lá e falasse, né, com o faraó, para o faraó libertar José. Mas a Bíblia diz que muito tempo se passou. É como se aquele copeiro tivesse literalmente esquecido de José na prisão. Ele não se importou com o sofrimento de José. Mais tarde, Deus deu um sonho para Faraó. O faraó então ficou desesperado e queria alguém que interpretasse o sonho. E aí, quem é que lembrou? Quem é que lembrou de José na prisão? Exatamente o copeiro, que estava ali sempre servindo o faraó. Aí ele lembrou, um dia eu estava na prisão, tinha aquele moço lá e ele interpretou meu sonho. E tudo que ele falou aconteceu. Aí o que o faraó fez? Mandou chamar José. José interpretou o sonho das espigas e das vacas. E não só isso, o faraó colocou como administrador de toda a terra do Egito. Às vezes, Deus ele vai usar um copeiro na nossa vida. Alguém que você vai falar, não dou nada por essa pessoa. O que essa pessoa poderia fazer por mim? Sabe o que eu digo para vocês? Não desperdice nada. Não desperdice nenhuma oportunidade. Não desperdice nada de bom que está na tua vida. Dê valor e agradeça a Deus. A mãe do amiguinho do meu filho, ela está correndo o risco de perder a minha ajuda pelo fato dela ser mal educada e folgada. Nós não podemos ser mal educados e folgados. Não, meus irmãos, a gente tem que aprender a ser grato. Dar graça a tudo, agradecer a Deus por tudo, todo santo dia. Amém? Meus queridos, eu disse que eu queria fazer esse vídeo pequeno, a ideia era fazer menor ainda, mas glória a Deus foi assim. Eu agora vou terminar, eu vou limpar a minha casa, eu preciso limpar a minha casa, eu vos saúdo, tá? E durante a semana, assim que eu conseguir montar um estudo, fazer uma coisa bacana, eu vou estar sentando aqui de novo, gravando um novo vídeo e a gente vai estar estudando. Até lá, leve esses meus conselhos. Me perdoe por estar falando muito da minha vida. Eu sei que tem gente que fica irritado, falar, mas por que ela fala tanto da vida dela? Mas é o que eu vivo, né? Na minha prática e como eu sobrevivo diante dessas coisas que eu vivo. É como que Deus tem me dado direção no meio de tudo isso. Não se sinta covarde em fechar a porta com pessoas, em cortar relacionamentos, em se afastar de situações. Não se sinta em culpa. Você tem que estar debaixo da luz de Deus. No meio de treva, a gente só passa forçado. É o vale da sombra e da morte. Você tem que passar. Você tem que passar. Seja educado, seja gentil com todos. Se alguém te pedir alguma coisa, algum favor, procure servir, procure fazer, mas fique longe de gente ímpia.
passa. Se a pessoa precisou de você, aquele cunhado, aquela cunhada, aquele patrão, aquele amigo de serviço que você sabe que ele foi criado para te infernizar a vida, desculpa a expressão, precisou de você, te pediu um favor. Se você tem condição de fazer, você faça. Abençoe quem não goste de você. Que isso aí é Deus que vai depois tratar com você, vai te recompensar. Mas assim que você resolver o que a pessoa te pediu, corre dela, foge dela, esteja longe dela. Mesmo que isso vai causar no teu coração uma certa sensação chata. Não tem problema não. Fique longe dos escarnecedores, de gente falsa. Gente que ri pra você, mas nas suas costas mete a ripa em você, mesmo que indiretamente. Corre desse tipo de gente. Gente que se sente vítima. Coitada de mim, que eu sou uma pessoa batalhadora, que eu sou e aconteço. Cuidado com gente que se diz humilde e se elogia demais. São as pessoas mais perigosas, porque se sentem vítimas e acham que todo mundo tem o dever e a obrigação de fazer algo por elas, porque elas se sentem demais nessa terra. São os heróis coitados do mundo. Corre desse tipo de gente, esteja à larga, seja educado, bom dia, boa tarde, boa noite, mas como, Ana Paula, que eu fujo desse povo? Você precisa ter sempre o que fazer. Quando essas pessoas olham para você, elas vão ver você sempre ocupada. Então elas não vão achar desculpa para dizer que você está desprezando elas, não, ela realmente está ocupada. Lá no seu trabalho, arrume sempre o que está fazendo, porque aí quando aquele colega invejoso olhar para você, achando que você tem que ficar lá babando mel dele, ele vai ver você sempre empenhado, para um lado para o outro, trabalhando, cabeça baixa, concentrado no seu serviço, porque ali, meus irmãos, eles não vão ter desculpa para acusar vocês falsamente. É assim que nós temos que fazer. Se vire, aprenda a se virar sem ter que pedir. Gente, a pior coisa que tem é você pedir favor, pedir ajuda para ímpio. Mas não é qualquer ímpio, são esses aí perversos, esses vítimas da vida, essas pessoas que se lamentam demais e você tem que pedir um favor para elas. Eu, Ana Paula, eu só peço as coisas para certas pessoas que estão ao meu redor quando realmente eu não tenho outra opção. O pau tá quebrando, eu não tenho como resolver, nem a pé, não tem jeito. A única coisa que eu posso fazer é contar com a tal pessoa. Então é por isso que a gente também tem que abençoar sempre que preciso. Ter uma certa simpatia, ter uma certa convivência, mas tudo com limite. Hoje você está sendo gentil, está ajudando, está servindo, mas amanhã você não vai deixar virar moda e a pessoa pega o dedo, pega a mão, pega o braço, depois ela consome a tua vida. Tem que ter limite. E tudo isso, meus irmãos, só o Senhor para nos guiar. E tenha em mente, peça a Deus, não permita que eu tenha senso de culpa em nada. Deus me dê a luz para me entender até que ponto eu faço e até que ponto eu não faço, até que ponto eu abençoo e sirvo e até que ponto eu recuo. E tira do meu coração todo o senso de culpa. Meus irmãos, esse é assunto que se eu deixar, eu vou conversar aqui 2, 3 horas e eu realmente vou parar por hoje. Daqui para frente é vocês e Deus. É muita oração, é leitura da palavra, é a calma, fica calmo, respira fundo. Antes de soltar um palavrão para falar no extremo, pega uma maçã, enfia na boca e começa a comer a maçã. Conta de 1 a 10, bebe um copo d'água. Arruma outras coisas para você pensar. Arruma o que fazer na tua vida, que aí você vai ver como que o tempo passa rápido. Eu que o diga, a semana passada eu não vi passar e eu tenho certeza que essa semana vai passar tão correndo quanto a que passou. E glória a Deus, sempre com tanta coisa para fazer. O Senhor é o nosso pastor, meus irmãos, e nada nos faltará. Nada nos faltará. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor é conosco. E assim eu vos abençoo no glorioso, poderoso, santo, maravilhoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.